Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Que a graça e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Vamos acerenando os nossos corações para darmos início à nossa reunião da noite de hoje e para a explanação do Evangelho e a prece inicial, nós convidamos a Heloísa. Boa noite, meus irmãos. Que o amor de Jesus se faça presente entre nós, que nós possamos sentir a presença dele junto aos nossos corações nessa noite abençoada. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Instruções dos Espíritos à Beneficência. O item 11 e 12. Bispo de Alger, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não podem ser perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si. Bem, meus irmãos, essa instrução desse espírito, ela é ligada diretamente à prática da beneficência. E não tem como nós desvincularmos a prática da beneficência daquela que é a virtude mais meritória que nós podemos ter. E qual que é essa virtude? A mãe de todas as outras é a caridade. E aqui nós estamos falando da caridade no seu sentido mais puro, no seu sentido mais profundo, no sentido que ela é vivenciada em espírito e verdade. E para falarmos em caridade moral, nesse sentido aprofundado, nós vamos nos voltar à questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é o sentido da caridade como entendia Jesus. E os espíritos vão nos responder: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Mas será que nós somos bons para com todos? Nós devemos ser bons não só para os que estão do nosso lado, os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. Nós devemos praticar esse bem para toda e qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho. A indulgência para com as imperfeições alheias é compreender o processo individual que cada um carrega. Cada um traz a sua bagagem, traz a sua história, as suas virtudes e também seus vícios. Ter indulgência para com as imperfeições do outro é respeitar essas limitações e entender que nós também vamos necessitar da indulgência dos outros para conosco. E o mais difícil talvez seja o perdão das ofensas, que é uma prática de caridade genuína, que é uma arma poderosa contra o orgulho e o egoísmo. Perdoar as ofensas é não ressentir, não buscar ter ódio, não buscar vingança para com aquele que nos ataca. Quando nós percebemos no nosso ofensor um irmão doente da alma, nós vamos ver que ele não merece a nossa crítica, e sim o nosso auxílio. E se nós não pudermos auxiliar de uma maneira direta, que nós possamos fazer oração. Porque a oração, meus irmãos, ela é uma forma de caridade valiosíssima. E é a nossa conexão com Deus. Então, basta nós querermos para praticarmos essa caridade, para praticarmos essa beneficência e nos melhorarmos a cada dia, nos tornarmos seres humanos melhores e contribuirmos também com a melhora daqueles que estão ao nosso lado. Que assim seja. E nesses instantes que nós possamos elevar os nossos pensamentos, rogando auxílio à espiritualidade benfeitora, aos nossos espíritos protetores, para que nós estejamos receptivos a todas as informações, a todo o conhecimento que for passado, transmitido aqui hoje.
que esses conhecimentos acerca dos ensinamentos de Jesus curem a nossa alma, curem também o nosso corpo físico e nos faça nos transformarmos, nos melhorarmos. Que assim seja. Meus irmãos, um dos objetivos da doutrina espírita é nos auxiliar em nosso progresso moral. E evoluirmos moralmente significa trabalharmos em nós as nossas imperfeições morais, os nossos vícios e, acima de tudo, despertar as virtudes que temos dentro de cada um. E uma das virtudes muito importantes para esse nosso progresso é a empatia. A empatia que nos dá a possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro. E para nos auxiliar no entendimento desse tema e na relevância dele, conforme o Espiritismo nos ensina, quem vai conduzir esse tema hoje é a Fabiana Manhães. Fabiana, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Deixa eu falar nesse dedo. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie, para que a gente possa, nesta noite, falar sobre esse tema tão importante, a empatia. E quando a gente fala de empatia, a gente fala de uma forma muito intrínseca da prática do bem. Nós falamos do altruísmo, da caridade, do amor. Quantos de nós já ouvimos falar tantas coisas da empatia? Quantos de nós nos emocionamos com as histórias em que a empatia é o tema central? Mas se nós fizermos uma reflexão muito rápida e verdadeira, quantos de nós estamos no dia a dia buscando essa empatia, buscando sermos empáticos, buscando essa prática do bem? Porque o que é a empatia? A empatia é a capacidade psicológica de nós nos colocarmos no lugar do outro, de nós buscarmos compreender o outro, não só as suas dores. E é interessante que Allan Kardec, na questão de número 632, ele faz um questionamento aos espíritos superiores, falando que muitas vezes nós temos dificuldades em discernir entre o bem e o mal. Que às vezes nós achamos que estamos fazendo o bem, praticando o bem, e muitas vezes podemos nos enganar. E ele então pergunta a esses espíritos superiores se nós podemos nos enganar quanto à prática do bem. Termos atitudes que de repente a gente para e pensa, acho que isso não é o bem. Principalmente o bem que a gente faz ao próximo. E o que os espíritos superiores respondem a Kardec? Eles vão responder para que a gente possa entender aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que quereríamos que os outros nos fizessem, que nós façamos a eles. Aqui os espíritos superiores estão utilizando o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, em que Jesus, o que ele diz àqueles que estavam ali reunidos? E assim, tudo que quereríeis que os homens vos fizessem, façais vós a eles. E Jesus termina, toda a lei e os profetas estão inseridos nesta mensagem. E aqui é interessante, porque quando Jesus fala toda a lei, todos os profetas, o que nós nos lembramos na verdade?
do maior mandamento de todos. Do Evangelho também de Mateus, agora no capítulo 22, versículos de 34 a 40. O que é esse maior mandamento que está ali no Evangelho de Mateus? É uma história interessante porque os fariseus, sabendo que Jesus calara a boca aos saduceus, ou seja, ficaram preocupados porque Jesus, com toda a sua sabedoria, a sua moralidade, colocou questões ali que os saduceus ficaram sem respostas, sem o conhecimento do Cristo. E eles então se reúnem ali e nessa reunião escolhem um doutor da lei. Aquele que não só tinha muito conhecimento, mas também que sabia se posicionar numa discussão, numa dialogação. E é esse doutor da lei quem vai até Jesus e vai dizer: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus então vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo mandamento, que é semelhante a este. Quando nós falamos semelhante, é que ele é o quê? Ele é igual ao primeiro. Semelhante, nós não falamos iguais porque tem aqui uma troca. Qual que é o segundo mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui está toda a lei e os profetas. Olha que interessante. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, Jesus traz esse maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, falando que tudo que está na lei, qual lei? A lei de Deus, a lei divina, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E quando ele se refere aos profetas, são todas as revelações, todos os ensinamentos da verdade. Então tudo está, o resumo de toda a lei, de toda a verdade está em amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Mas no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus também nos diz que esta lei e os profetas está em fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então aqui fica muito claro para nós o que Jesus nos pede. Esse amor, ele tem que ser atrelado à empatia, a esse sentimento em que nós vamos nos colocar no lugar do próximo. E será que nós temos capacidade de nos colocar no lugar do próximo? Assim como o amar é um exercício, a empatia também é um exercício, porque é uma virtude. Essa virtude em que nós vamos muitas vezes olhar nos olhos, buscar essas dores, estender as nossas mãos. Porque quando Cristo nos fala dessa empatia, o que ele nos convida na realidade? Ele nos convida a esse reino dos céus, a essa perfeição, a sermos também, assim como ele, Jesus, co-criadores do universo, comungarmos do pensamento do Pai, sermos capazes de ter todo o conhecimento e de usar esse conhecimento para amarmos a esse Pai, amando o nosso próximo. Porque é muito eloquente quando Jesus fala que um ensinamento é igual ao outro. Por quê? Porque se nós não pudermos amar o nosso próximo, nós não amaremos a Deus. Quando nós ofendemos o nosso próximo, nós estamos ofendendo a Deus. Não no sentido que ele fica ofendido e vai então nos lançar uma vingança, nos lançar um castigo, não. Quando nós não amamos o próximo, seja o próximo quem for, a nossa consciência, ela cria um débito.
Por quê? Porque a nossa essência é amor. E esse débito, a partir do momento que nós nos arrependemos, que nós mesmos pedimos para passar por provações que são expiações, para repararmos esse débito, aí sim, nós então estamos atrelados novamente a esse caminho que nos leva à perfeição. Então nós podemos dizer muito claramente que para alcançarmos essa perfeição, esse reino de Deus, nós precisamos ser empáticos. Nós precisamos ter empatia. E é tão sincero, tão profundo esse ensinamento de Jesus, porque muitas vezes nós julgamos o próximo, nós atiramos pedra no próximo, esquecidos de que se uma vez sequer nos colocássemos no lugar dele, com certeza as nossas emoções seriam diferentes. Muitas vezes compreenderíamos as suas atitudes. E a empatia é um relacionamento que nós temos nos nossos lares, nós temos com amigos, nós temos no trabalho e temos também com desconhecidos. E aqui nós vamos entender o sentido da empatia com a explicação do próprio Cristo Jesus. Quando ele nos fala de compaixão, compaixão é sinônimo de empatia. Quando ele vai nos dizer dessa prática verdadeira do bem e que está na parábola do bom samaritano. Ali, já no Evangelho de Lucas, capítulo 10, esse doutor da lei, um outro doutor da lei, ele já quer fazer uma pegadinha com Cristo. Ele quer ali ver se Jesus cai em contradição. E ele então vai até Jesus e vai questionar: Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? É como se nós tivéssemos a oportunidade de estar frente a Jesus e perguntássemos assim: Jesus, não aguento mais esses mundos inferiores. O que eu tenho que fazer para ir para essa regeneração que seja? Eu já queria ir para os mundos felizes, né? Mas tem que passar aqui para a regeneração. O que eu tenho que fazer para ir para a regeneração? Então ele faz esse questionamento, o que ele deveria fazer? E Jesus responde com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Quando a gente responde com uma pergunta, a gente cria o quê? Cria um vínculo, a gente presta mais atenção. Se a gente pergunta alguma coisa para a gente vai ter que responder, a gente fica mais atento. E ele então pergunta: o que manda a lei? E se Jesus nos perguntasse o que manda a lei? O que manda os seus ensinamentos? Nós que temos hoje a terceira revelação, a doutrina espírita. Provavelmente a maioria de nós responderia: amai-vos uns aos outros, não é? A gente está sabidinho já. Então, para eu chegar na regeneração, para eu sair desses círculos inferiores, dos mundos inferiores, amai-vos uns aos outros. E quando o doutor da lei responde, ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então fala: respondestes bem, vai e faz. Ou seja, você já sabe, nós já sabemos, é só a gente amar uns aos outros. Mas aquele doutor da lei, querendo ali ter uma desculpa, o que ele pergunta? É uma coisa muito interessante, que na hora que a gente lê 10 vezes, a gente não entende. Que pergunta estranha, né? O que ele vai perguntar para Jesus? Quem é o meu próximo? Vocês sabem quem que é o nosso próximo? A gente enche a boca para falar o quê? Todo mundo, vocês concordam? Todo mundo é nosso próximo. Aqui não, aqui ele é sincero. Quem é meu próximo? Quem é o próximo que a gente deve amar? Será que a gente deve amar um criminoso? Homicida? Ele é nosso próximo? Será que nós
com tantas existências passadas, nunca estagiamos como homicidas também, assassinos, cruéis? A doutrina, quando a gente começa a refletir em cada palavra de Jesus, a gente vai percebendo aqui como é rica em ensinamentos. Teve um fato, eu não me lembro há quantos anos atrás, não é muitos anos não, que um carro com jovens, 4 jovens, foi anunciado em vários jornais. Um carro com 4 jovens, ali no bairro, na Barra da Tijuca, um bairro nobre do Rio de Janeiro. Eles estavam passando por um ponto de ônibus e ali eles viram uma moça sentada no ponto de ônibus. O que eles fizeram? Eles desceram e espancaram aquela mulher até quase a morte. Alguém viu o que se passava, chamou a polícia, anotou a placa, e esses jovens, juntamente com os seus advogados, os seus pais, se viram ali na delegacia para explicar o que tinha acontecido. E um deles, o que falou? Nossa, delegado, foi mal. Eu pensei que era uma prostituta e era uma empregada. Não, foi mal, nós erramos. A empregada é nosso próximo, a prostituta não. A gente sabe quem é o nosso próximo? E ali, quando ele questiona quem é o próximo, é que Jesus conta a parábola. Que um homem descia de Jerusalém a Jericó e no meio do trajeto ele foi assaltado por ladrões que roubaram tudo dele e bateram, espancaram, deixando ele ali quase morto. E de repente passa um sacerdote. Quem é o sacerdote aqui que Jesus quer dizer? Somos nós, religiosos. Somos nós que somos tementes a Deus, que colocamos Deus acima de tudo, que batemos no peito para apontar aqueles que são ateus, que são de má vida. Nós somos pelo moralismo, porque temos Deus no coração. É a representação dos religiosos, dos homens de bem, de moral ilibada. E quando ele passa ali e vê aquela pessoa caída, quase morta, o que o sacerdote faz? Passa de lado, passa indiferente. Isso nos toca. Como que a pessoa passa indiferente? Por quantos e quantos caídos nós passamos hoje? Indiferentes. Não vimos, estávamos com pressa, mas ele não é nosso próximo? Para alcançar esse reino dos céus, para sair dessa condição de dor, de tristeza, de expiações, nós nos temos que amar o próximo, sermos empáticos, olhar e perceber o que se passa com o outro. E assim passa o levita. Quem é o levita? São os doutores da lei, são aqueles que defendem as leis, que defendem a comunidade, que defendem a todos nós. E da mesma forma ele chega próximo e passa de lado, passa indiferente. Mas, diz Jesus, vem o samaritano. Quem é o samaritano? Para nós o samaritano é bonitinho, uma figura simpática, bondosa, né? O samaritano naquela época era alguém de má vida, de má reputação, alguém que sofria escandalosamente um preconceito da sociedade. Aqui nós podemos colocar a figura daqueles que a gente tem preconceito. Pessoas pobres, mulheres, gays, travestis, transexuais, representam o samaritano. E o samaritano, vendo o caído, o que ele faz? Ele desce da sua cavalgadura. Ele vê o outro. Ele age com misericórdia. Ele não pensa que ele está atrasado ou que ele tem algum compromisso. Ele é tocado. É a empatia. Tem alguém ali caído, está quase morto. E o que ele faz? Ele passa, eles falam, deitam azeite e vinho. Nós podemos entender aqui os primeiros socorros. Ele socorre aquele caído, coloca na sua cavalgadura, leva ali para o hotel, para uma
estrebaria, não, né? Para um hotel mesmo, né? Uma pensão. E ele cuida desse homem. Quando é no dia seguinte, ele então pede ao dono daquele hotel que cuide dele. Ele deixa 2 denários, ele deixa muito dinheiro, mas ele ainda fala para aquele dono do hotel: cuide bem dele. Dele quem? Que ele não sabia nem o nome. Cuide bem dele. Se você gastar a mais, eu volto em 2 dias e lhe pago. E aí Jesus pergunta ao doutor da lei, mas ele pergunta também para nós: quem nesse caso foi o próximo daquele que estava caído? Quem vocês acham? O samaritano. Mas o doutor da lei não fala o samaritano. Vocês já leram lá? Já repararam? Acho que ele estava meio nervoso. Ele não está gostando da história não, né? A gente não gosta muito dessa história não. Quando envolve a gente fica meio arredio, né? O tal, ele não fala o samaritano, o tal que agiu de misericórdia. Outro sinônimo para empatia. E o que Jesus, que também estava aqui para nos ensinar, fala para o doutor da lei? Então vai e faze tu o mesmo. Que a gente possa não escutar o Cristo, mas que hoje a gente possa ouvir de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento: vá e faça tu o mesmo. Que a gente possa compreender de vez que somos iguais. Que quando Jesus nos apresenta Deus como Pai, Ele não é Pai de alguns, é Pai de todos. Que se hoje nós não temos certos erros, certas inferioridades, ninguém pode garantir que já não o tivemos. E que tivemos a empatia de espíritos bondosos, que nos acolheram, que nos ensinaram. Tivemos esse amor divino que nos permite sempre a reparação. E falando de empatia, a empatia está muito atrelada ao preconceito. Porque quando a gente pergunta quem é o próximo, aqueles que pensam como eu. Esses eu tenho até capacidade de ter empatia. Mas os que pensam contrariamente, aqueles que eu tenho preconceito, eu sei que são o meu próximo, mas a empatia, ela se torna o quê? Difícil? Vamos fazer aqui um exercício. E nesse exercício a gente vai ver que, assim como a doutrina espírita nos pede, falando para tirarmos do coração todo e qualquer tipo de preconceito, nesse exercício a gente é capaz. Por quê? Vamos nos colocar no lugar daquele que foi roubado, que quase morreu. Vamos pensar que a gente estava numa estrada, nos roubaram, nos bateram, e nós estamos nessa estrada quase mortos, machucados. Muitos de nós estamos pensando em quem? Os nossos filhos, os nossos cônjuges. Quem nós verdadeiramente escolheríamos para passar por ali? Só um poderia passar ali. Os homens de bem, de moral ilibada, que passariam ali e nos deixariam morrer? Nós escolheríamos alguém da lei, que cumpre a lei, mas que nos deixaria morrer? Então vamos colocar aqui uma travesti pobre, negra, mas que pararia ali, nos colocaria na sua condução, seja ela qual for, prestaria os primeiros socorros, nos levaria a uma unidade de saúde. Quem que nós escolheríamos nesse momento como nosso próximo? Vamos continuar o nosso exercício. Vamos falar agora de empatia. Nós temos capacidade de olhar para todos da mesma forma? Quantas e quantas pesquisas, são inúmeras pesquisas. Uma delas, um menininho lindo, de 4 anos, foi colocado ali no viaduto do chá. Não dava mais de 3, 4 minutos, alguém vinha e falava o que para a criança? Você está perdido, meu bem? Cadê sua mãe? Ele era socorrido. A mesma criança, não mudou a criança.
Mas ela foi o quê? Trocada de roupa, foi suja. Ela fica invisível. Ele ficou ali o dia inteiro no viaduto do chá. Claro que com todo o amparo, os pais ali, mas fazia parte de uma pesquisa. Ninguém parou. Então o nosso próximo não é a criança de 4 anos. É a criança de 4 anos que está limpinha, que não se parece com um morador de rua. Uma outra pesquisa foi feita em 11 capitais do mundo. Um casal de namorados, eram artistas, atores. Ali eles simulavam uma briga. Nas 11 capitais, todos foram ajudar a moça que estava apanhando. De brincadeira, gente, ela estava apanhando de brincadeira. Em todas as capitais. A mesma moça, colocaram uma burca nela. Ela apanhou nas 11 capitais. Não pode bater em mulher, desde que não esteja de burca. Foi mal, seu delegado. Achei que era uma prostituta. É uma reflexão que o Cristo nos traz, que mexe conosco. E por que isso acontece? Porque o amor é um exercício. Nós somos criados com a centelha sagrada do amor em nós. Mas para amarmos como Jesus ama, nós temos um longo processo de evolução. E se nós queremos estar agora num momento muito importante de transição planetária, que vai ter palestra nesse mês, se nós estamos buscando deixar esses mundos inferiores, nós temos que começar a pensar em termos, sim, a empatia. Será que nós estamos indo de vento em popa para esse mundo de regeneração? Será que nós já estamos, no nosso dia a dia, exercitando olhar mais nos olhos? Buscar os infortúnios ocultos. E é interessante que todas as palestras, quase, a maioria dos temas, o que a gente sempre fala? Num parada dura, como se diz. Orgulho, egoísmo e vaidade. Até agora nós não falamos. Por quê? Porque empatia é solidariedade. É altruísmo, é prática do bem. Então, quando a gente fala nesse ego, esse ego é o maior empecilho para a prática da empatia. Essa egolatria, por quê? Porque eu jamais vou ter empatia por aquele que eu me considero melhor, sou melhor, nem enxergo. Eu não vou ter empatia por aqueles que eu tenho preconceito. São pessoas que eu julgo, são pessoas que eu atiro pedras. E ao mesmo tempo, o que eu falo que eu sou? Sou espírita, sou cristã, aceito os ensinamentos de Jesus. Se eu aceito, a primeira coisa é entender que quando uma mulher adúltera foi ali levada para ser apedrejada até a morte, Jesus fez uma pergunta interessante: atire ali a primeira pedra quem estiver sem pecado. Você está sem pecado? Pode atirar a pedra. É sempre esse olhar voltado para quem? Para nós. Quando nós estamos julgando, o que nós estamos fazendo? Não é com o outro, não. Conosco. Com a nossa evolução, com o nosso progresso. Estamos estagnados. Quando nós agimos com empatia, nós estamos andando nesse caminho. Caminho que Jesus nos fala: eu sou o caminho da verdade, da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não iremos a esse reino dos céus. Por quê? É um reino de amor. Nós podemos escolher, sim, sermos orgulhosos, sermos prepotentes, sermos egoístas. Podemos escolher pela vingança. Mas o que isso faz conosco? Não com os que são odiados. Nós vamos reinar plenos, absolutos, na crueldade, na maldade. Mas vamos ser poderosos aqui por um instante, porque essa existência é passageira.
Mas aqui a gente vai brilhar. Mas quando retornarmos, como nós retornamos a essa verdadeira vida, ao plano espiritual? E aqui entra algo também que é chocante. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, quanta crueldade, como nós podemos ter ali naquela guerra agido com tanta maldade, com tanta crueldade. Aí se a gente pega ali o Dr. Mengele, vocês lembram dele? Um médico que fazia experimentos com seres humanos. Não eram seres humanos que estavam ali? E a gente não vai, né, lembrar das experiências, porque elas são muito chocantes. Só lembrando que a medicina teve um grande avanço com ele, quando ele, com a pessoa ainda viva, tirava ali o tampo do crânio e, apertando as áreas do cérebro, ele calculava ali, ele fez uma lista, o que doía mais e em quanto tempo a pessoa morria. E ele tinha, a coisa mais leve que a gente achou, né, para trazer. E ele tinha 2 auxiliares, 2 enfermeiras. Uma delas ganhou um prêmio porque ela cuidava de uma forma muito bondosa, de uma forma muito gentil dos idosos. Nós daríamos conta de ser a enfermeira ali do Mengele? Mas ela era bondosa, ela não tinha problema não, viu gente? Ela não era psicopata, nem o Mengele, estudaram ele bastante, né? Eram pessoas normais. Por que eles tinham essa capacidade? Porque quem estava sendo torturado eram os judeus. Não eram seres humanos, eram judeus. Amanhã reencarna um outro desse e vai falar para nós que vai fazer experiência com os espíritas. É interessante que a gente se colocar no lugar do outro, né? Não são seres humanos, são espíritos, né? Foi mal aí. Se pegar um que não é espírito, foi mal, foi um engano. E aí a gente vai pedir licença para fazer uma experiência assim, muito chocante, muito cruel. Pode? Se vocês não aguentarem, vocês pedem que eu pare, tá certo? Tá com emoção hoje. Tem tempo, dá para pedir. Olha o que eu vou fazer. Vocês sentiram a dor do papel? Vocês sentiram a humilhação que eu fiz com o papel? Ninguém sentiu, tadinho, do papel. Porque isso aqui é o quê? É um objeto, é uma coisa. Quem é nosso próximo? Aquele que a gente considera ser humano. Aquele que a gente considera um objeto não é ser humano. Ele pode sofrer. Bandido bom é um bandido o quê? Morto. Desde que ele não seja nosso filho, né? Desde que não seja um pai, um cônjuge. Tem que morrer desde que não seja nosso amigo. Bandido bom é bandido morto. Pena de morte. Está um caos a terra, tem que ter pena de morte. Vamos limpar a terra. E os bandidos vão para onde? E nós vamos para onde? Nós estamos limpando a terra com essa justiça, né? Nós vamos para onde? Vamos continuar em mundos de expiações, em mundos de provas, no sentido de ainda termos em nós tanta crueldade. Por isso que hoje, o que é importante para nós? A gente que perguntou para Jesus, vocês lembram, como é que eu saio desse mundo com tanta violência, com tanta crueldade? Eu quero ir reencarnar num mundo de paz, de amizade, de alegria. Qual que é a resposta? Amai-vos uns aos outros. É ter empatia. É nos colocar no lugar do outro. Assim como Cristo Jesus diz para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não existe outro caminho, por mais que a gente queira, por mais que a gente goste desse moralismo, de sermos justiceiros, sem a empatia, nós vamos permanecer nos círculos inferiores, porque não vamos ser capazes de deixar florescer esse amor que somos nós.
Todas as vezes que a gente escolhe pelo ódio, pelo preconceito, pelo desamor, não é contra o outro que nós estamos indo, é contra nós, contra a nossa própria essência. Nós somos a imagem e semelhança do próprio amor. Então esse é o ensinamento que a gente deve fazer uma reflexão muito íntima, muito nossa. Quem é o nosso próximo? Destruir esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, destruir os seus desdobramentos nos preconceitos, nos julgamentos, nos apedrejamentos que nós fazemos muitas vezes com um sorriso nos lábios. Sabe o que eu estou pensando, né? Já é hora da gente deixar de ser hipócritas, raça de víboras. É o Cristo quem nos convida à empatia para alcançarmos esse reino dos céus. E nós vamos deixar aqui uma história, que é uma história muito conhecida, muito bonita, mas que nos leva muito a esse pensamento da empatia, da compaixão. Um pai de família, depois de alguns anos economizando, finalmente ele consegue sair de férias. Arruma o seu carro, a família, as malas, vai para a praia. O hotel estava ali, né? Vamos dizer assim, não está totalmente pago, porque pode pagar em até 12 vezes, né? Até hoje é assim, né? A gente pode parcelar. E ele então vai. Chega no meio do caminho, o carro para de funcionar. A alegria de pobre dura pouco. Chega, parou de funcionar. O que ele sente? O que a gente ia sentir? A gente quer com raiva, né? A gente quer falar que a gente é muito evoluído. Nossa, mas logo agora. E isso, gente, aconteceu lá para os anos assim, de 1970. Tinha celular? Era orelhão, a gente levava as fichinhas. Sumia na vida, né? Só levava as fichinhas ali. E ele então, com o carro parado, cheio de criança, a esposa falando e ele gentilmente mandando ela calar a boca, porque ele estava muito nervoso, né? Mandando os meninos calar a boca. Ninguém vive isso, né? É só a história dele, só, né? Quando fica nervoso. E ali ele lembrou que a 1 quilômetro atrás ele passou por um posto. Mas em 1970 os postos fechavam, era pouca coisa que abria domingo. E ele então teve que ir a pé 1 quilômetro para ver se tinha ali o quê? Um milagre de uma oficina ou então um orelhão. Oficina não tinha, posto todo fechado, tinha o orelhão e tinha, quem lembra, né, daquele catálogo ali, as páginas amarelas. Foi ligando para os mecânicos. Era domingo, ninguém atendia, até que um atendeu. E ele então fala, olha, fica tranquilo, eu estou a 100 quilômetros de distância daí. Mais ou menos 1h30 eu chego. E ele então, meio aliviado, no primeiro momento a gente fica aliviado, não fica? 1h30 vai ter um mecânico aqui. Mas aí ele começa a voltar, o que ele vai pensar? Acabou minhas férias, como é que eu vou pagar o hotel? Domingo, um mecânico vai andar 100 quilômetros para me atender, depois 100 quilômetros para voltar. O diesel não era preocupação só de hoje, aquela época também era, né? Ele falou, vai ficar uma fortuna. E aí ele foi andando e com esse pensamento remoendo, ele chega ali no carro como? Mais nervoso. Aí passado 1h30, chega ali o caminhão, e ele muito preocupado com o preço do serviço, que seria caro, desce do caminhão o mecânico. Ele não tinha os membros inferiores, ele monta ali sua cadeirinha de rodas, desce. E quando ele percebe que o clima ali estava muito difícil, ele havia levado balinhas, ele dá balinhas para as crianças, conversa com a senhora, a esposa, e fala, ô meu amigo, eu sou bom mecânico, pode confiar em mim, fica tranquilo. Ele pensando, confiar eu confio, né? Eu estou preocupado com o dinheiro que eu vou ter que pagar, né? E ele então depois vê ali que era apenas a bateria, era só fazer a tal da chupeta. Quem entende sabe o que é, né? E ele faz ali a chupeta e quando ele termina, o pai de família ele não consegue nem agradecer. Ele fala, quanto que vai ser o serviço? Olha, eu estou indo de viagem, se você puder aliviar um pouco para mim, dar um desconto.
E o mecânico ali sorri e diz para ele, não vai ser nada não. Pode ir tranquilo, foi só uma chupeta, como se diz, né? E ele então olha aquele pai e fala para ele, olha, mas eu tenho uma coisa para o senhor que vale mais do que qualquer riqueza. Há um tempo atrás, eu vivia ansioso, estressado, até que me aconteceu um acidente. Nesse acidente eu perdi os 2 membros. Era muita dor, muito desespero, quando uma pessoa veio até mim e me disse, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Me acompanhou no hospital, me acompanhou com socorro e me disse, nós somos anjos de uma asa só. Quando puder, retribua o amor, a empatia, a verdadeira prática do bem sem nenhum interesse, só se colocando ali no lugar de quem sofre. E hoje, o Senhor me deu a oportunidade. Então, quando tiver a oportunidade, lembre-se, nós somos anjos de uma asa só. Nós precisamos, meus irmãos, da asa do outro. Nós precisamos uns dos outros. Seja quem for o nosso próximo, é muito amado por Deus e deve ser muito amado por nós, iniciando pelo respeito, pela empatia. Que Jesus nos abençoe.